Boa semana para vocês. Para quem eu não vi ainda, estava ali no cantinho hoje, quietinho, meditando, arrepiado. Para mim já podia ir embora depois desse louvor. Fiquei ali arrepiado várias vezes. Estava até comentando com o Henrique algumas coisas ali. Mas é maravilhoso quando você está na casa de Deus e consegue sentir a presença dEle. É fantástico. Eu quero começar. Eu fiquei com medo, até comentei com o Marcelo, né? Eu não sei se vai dar tempo, então eu vou começar com ela. E aí depois eu termino com ela, entendeu? Quero começar contando uma história. Eu estava na minha casa. E lá na minha casa estava, quando de repente o telefone toca. E quando o telefone tocou foi engraçado, porque me liga um amigo e fala assim: Ricardo, vem na minha casa agora. Isso era um domingo mais ou menos. Era já tarde da noite, eu não lembro se era domingo ou sábado. Eu confesso que eu ainda estou meio perdido. Eu tenho quase certeza que era no domingo. E ali quando eu estava com esse meu amigo, eu encontrei ele, ele olhou para mim e ele falou assim: Ricardo, eu preciso falar com você. Eu encontrei ele, a avó dele estava do lado e encostou do meu lado e falou assim: cuida do meu neto, por favor. Aquele jovem tinha crescido comigo desde o berço ali praticamente. A gente, desbravadores, adolescentes, jovens. Foi, sabe, uma jornada fantástica. E vira e mexe, ele saía da igreja, sumia, voltava. Saía da igreja, sumia, voltava. E aí de repente ele se afastava e ele tinha que se rebatizar, porque tinha feito muitas coisas erradas. Aí passou uma vez, na segunda de novo, e ele de novo acontecia, ele saía da igreja, estava todo perdido, e de novo ele estava lá na mesma luta, e aí ele tinha que se rebatizar de novo. E aí começou a virar até piada, sabe aquela coisa assim? Eu vou no próximo batismo seu. E ninguém conseguia entender, porque aquele jovem era tão esperto, tão inteligente. Ele sempre arrumava um jeito de sair. Ele achava um jeito de fugir da presença de Deus. E a gente falava: o que está acontecendo, meu amigo? Como é que você está? Como é que você não está? E aí ele falava, encontrava ele no meio da rua: meu, eu estou legal, agora eu estou indo na igreja. Meu, que top. Não sei quantos é da antiga, eu acho que alguns também aí. Mas ele cantou no coral do IASP. Gravou CD no coral do IASP. Um jovem com um talento maravilhoso. E aí quando ele entra no meu carro, ele falou: não quero conversar na minha casa não, eu quero conversar junto com você em outro lugar. E ele começa a falar comigo que ele não tem como ser alcançado por Deus, porque a treva que ele vivia era muito grande. Ricardo, você não está me entendendo. Eu vivo num mundo perdido, num mundo terrível. Mas meu amigo, Deus salva qualquer um. Não, você não está entendendo. Eu tenho medo de fazer um exame de doar sangue, porque eu tenho medo de descobrir que eu tenho AIDS. Porque eu fiz tanta coisa errada que você não tem noção do que eu já passei. Passou um, passou dois, e aí a gente começou a doar 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, e ele continuando abrindo seu coração. Meu, mas tem salvação? Ele falou: Ricardo, eu já pulei de um lugar que eu não sei como é que eu não morri, porque eu fugia da polícia, porque eu usava droga. Mas meu amigo, tem salvação? Ele falou: Ricardo, você não está entendendo. Você conhece essa coisa chamada Bíblia? Vocês conhecem, né? Vocês já viram como é que a folha dela é? Ele falou: isso aqui é fantástico para fumar e cheirar. E eu já fiz isso algumas vezes. Eu não tenho salvação. Abram a Bíblia de vocês em Lucas. E eu não vou deixar no perdido, não. Eu vou voltar depois. Eu vou continuar com essa história. Mas para vocês entenderem aonde Deus pode chegar e até onde Ele pode alcançar as pessoas, eu queria começar com essa história e contar que a Bíblia tem como mostrar que tem solução para as trevas que você vive. E as trevas que você vive, é curioso, porque as trevas que você vive, só você sabe que você está vivendo. Algum outro pode saber
a história, ou pode ouvir a história, mas dentro de você, só você consegue saber realmente o que você está passando dentro do seu quarto, dentro da sua casa. Lá no íntimo do seu carro, que nem eu já falei algumas vezes, eu sou louco, eu fico dirigindo e conversando com Deus. Outro dia uma pessoa olhou para mim assim, ficou assim. Aí eu olhei, aí eu falei, eu acho que ela está pensando que eu sou louco, mas eu devo ser louco mesmo, porque eu sou louco por Deus. E eu acho que alguns de vocês já fizeram isso também, e a pessoa olha e saiu dando risada, e eu falei, não tem problema nenhum. Mas lá em Lucas 8, versos do 26 em diante, nos diz assim, essa história também está em Marcos, está em Mateus, tá ok? Lá em Marcos 4 e 5, e Mateus lá em 14, 34, 35 e 36, conta um pouquinho do que eu quero que vocês saibam. Verso 26, a minha versão é um pouco diferente. Hoje, de domingo, não tem os slides aqui, que o Misa pega a nossa Bíblia, faz perfeito aqui, é fantástico. Como essa imagem fantástica que ele fez aí. Vamos lá. Navegaram para a região dos Gerazenos, que está defronte da Galileia. Quando Jesus desceu da terra, saiu de encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem haviam em qualquer casa, mas no sepulcro. Ou seja, ele não vivia em lugar nenhum. É o único lugar que ele vivia onde? Sepulcro. Para alguns que não sabem, ou para quem não conhece, sepulcro é cemitério. Ele vivia junto com o morto. Eu não sei quantos aqui têm a oportunidade de entrar no cemitério à noite. Quantos são corajosos de entrar no cemitério à noite? Mas esse aqui vivia no cemitério não só à noite, era dia e noite, era o lugar dele. Vendo a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo? Jesus, Filho de Deus Altíssimo, peço-te que não me o quê? Não me atormentes. É curioso, o inimigo é covarde. E ele é tão covarde que ele ainda assim tem a cara de pau de falar para Jesus, que estava ali naquele momento, que ele tinha uma situação com o Senhor e falava assim, ó, eu não fiz nada para você. Só que ele não conseguia entender que quando Satanás tenta nos atingir, ou tenta nos ferir, ou tenta colocar a gente numa situação complicada, por mais que você não queira, por mais que você não aceite, ou você acha que ele não está nem aí, o Senhor olha e fala assim, ele é meu filho, eu o criei, então eu tenho poder sobre ele e você não tem poder algum. Amém? Você consegue entender que na sua jornada, não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja vivendo, o Senhor Jesus, Ele tem uma missão para você, Ele tem algo especial para você, porque Ele cuida de você, independente da situação que você está. E Ele não queria nada, Jesus não queria nada com essas pessoas aqui. E vocês vão entender essas pessoas, porque a gente vai continuar o texto e vocês vão entender quem é essas pessoas. Verso 29. Pois Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, já havia muito tempo que se apossasse dele. E embora me mantivessem preso em grilhões, em cadeias quebradas as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? E ele responde como? Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Uma vez eu acho que eu comentei com a Raquel, bem rápido, dentro do carro. Eu falei que a pior cena que eu vi foi uma pessoa possuída. Eu confesso para vocês que eu não quero ver mais. Mas infelizmente eu vi uma outra vez. Eu confesso para vocês que eu tremi, eu vou falar a linguagem do jovem, tremi na base. Fiquei com medo, mas com muito medo. Não foi
pouco, foi muito medo. Porque aquela pessoa era uma jovem, e a jovem estava com a sua face completamente modificada. E quando saía a voz não era de uma jovem, era a voz de uma pessoa que estava sendo usada, possuída por alguém terrível, que queria apenas destruição daquela jovem. Quando nós olhamos e vemos essa cena, nós cantamos, louvamos, adoramos a Deus. Ficamos numa batalha de praticamente 2 horas, até que de repente chegou uma pastora, entrou lá, depois de 2 horas que a gente percebeu que a face daquela jovem desceu, ficou normal novamente, a gente conseguiu abraçar, conseguiu conversar. Depois de 2 horas de oração, canto, oração, canto, oração, canto, oração, canto, chega uma pastora e fala assim: vocês não expulsaram, porque está aí ainda. Liberte das cadeias do inferno e apareça. A única coisa que ela fez foi invocar de novo. E aí eu olhei para o meu amigo e falei: a gente não tem mais nada para fazer aqui. Vocês entendem o que o inimigo quer? Vocês entendem o que ele quer fazer na sua vida, na sua casa, no seu lar? Se ele puder, ele vai pegar você, ele vai destruir, vai esmagar você de um jeito que você não vai conseguir perceber que você está tão ferido, tão machucado, que parece que não tem mais jeito. Parece que não tem mais solução. Eu olho na igreja, eu estou aqui pregando, vocês estão aí sentados. E muitas vezes eu estou aí sentado. E sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas que estão desesperadas para alcançar o céu. Mas parece que às vezes rema. E parece que não sai do lugar. Às vezes você olha para o lado e não vê ninguém. Você olha para o outro lado e não vê ninguém. Às vezes você tem até medo de falar ou até medo de perguntar. Porque lá no capítulo 4 diz que os outros discípulos que estavam indo junto com Jesus, desceram do barco. Eles saíram correndo porque tinha medo quando ele viu aqueles demônios possuídos. E aí tem um ponto aqui que eu quero levantar rapidamente para vocês e explicar. Tem um verso que diz que são 2 demônios. E o outro diz que é um demônio. Isso prova a veracidade da Bíblia. Querem saber como? Como é que é o nome da senhora? Angélica, você já sentiu medo alguma vez? Sim? Tá. É terrível, não é? Vamos colocar assim. Quando você sentiu medo, você viu aquela coisa, alguma coisa, vou dar um exemplo que alguém foi para você e tentou te assaltar. Estou dando um exemplo. E aí, quando você foi, tentou te assaltar, tentou te pegar, você de repente foi ali, assustou, ficou com medo, tanto medo, que era uma pessoa, e de repente você olha para a pessoa e fala assim, chega o policial, eu fui assaltado. Quantas pessoas eram? Eu não sei, eu acho que era 1, eu acho que era 2. Quando o ser humano tem medo, ele não sabe se ele vê 1, se ele vê 2, se ele vê 3. Vocês já viram isso ou não? É normal do ser humano ou não é? Você vê até vulto correndo, não é assim? Quando você ouve um barulho dentro de casa, está sozinho. Minha filha é assim, a Luana. A Luana, ela vê vulto. Eu falo, ela vê um barulho de gato pulando no gato, ali ela fala, pai, tem gente aqui. Eu falei, tem não, filha. Calma. Não é assim não, melhorou bastante, viu? Você era mais quando era pequenininha. Depois ela vai me bater quando chegar em casa. Mas o curioso é que esse homem, ele andava constantemente em trevas. Ele não conseguia ver mais luz. Ele não conseguia enxergar mais nada. Verso 14. Verso 34, desculpa. Enquanto ele dizia isto, veio uma nuvem e os cobriu. Perdão. Opa. Verso 30, desculpa. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Legião.
que eram muitos, rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali bastante o quê? No momento, um grande manada do quê? De porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhes concedesse entre neles, Jesus o permitiu. Entrasse neles e permitiu. Tendo saído do homem, os demônios entraram nos porcos e a manada precipitou-se um despenhadeiro no lago e se afogou. Prestem atenção. Quem é do interior aqui? Tem alguém? Sabrina? Opa, agora começou. Só Sabrina primeiro, aí agora todo mundo falou. Não tem vergonha de ser interior não, pessoal. O interior é gostoso, é bom. Daí a minha esposa fala assim, mas eu não moro lá. Nada. Presta atenção. Porco sabe nadar ou não? Sabe, irmã? Sabe nadar. E diz que os porcos caíram no mar e o quê? Por que se afogaram? Você já se perguntou? Porque aqueles demônios, aquela legião de mais 5.000 demônios que estavam dentro do homem, nunca mais vai atrapalhar a minha e a sua vida. O Senhor não queria que mais ninguém fosse possuído por aqueles homens. Então assim, a partir de hoje, vamos. Por causa do tempo eu vou me adiantar e vou contar um pouco mais a história aqui. E aí lá no verso 38 e 39 diz assim: o homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Ele queria estar com Jesus. Mas Jesus despediu dizendo: tchau. Vai, volta à tua casa e fala o quê? O que eu fiz na sua vida. Prestem atenção. E eu vou voltar um pouco na história para vocês entenderem que as trevas já seguiam os discípulos, e os discípulos tinham que entender que o Senhor era a luz que precisava. Um pouco antes, Jesus estava na Galileia, no mar da Galileia, curando um monte de pessoas. Ele tinha acabado de fazer o seu grande sermão, o sermão da montanha, e depois de sair do sermão da montanha, ele veio e as pessoas começam a trazer pessoas para ser curadas, pessoas para ouvir a prece de Jesus. Por favor, ora por mim. E estavam todo mundo assim, e Jesus havia alguns dias, algumas horas já cansado, ele não estava aguentando mais de tanto curar, quando ele falou: vamos passar para o outro lado, lá para a região de Decápolis, lá na cidade de Genezaré, ou seja, lá na terra dos Gadarenos. Porque lá nós temos que estar. Quando ele entra no barco, o que acontece, meus irmãos? Ele entra no barco, ele estava tão cansado que ele deita na polpa do barco, e ao deitar na polpa do barco, ele capota. Eu e a minha esposa não tem costume de roncar. Mas quando a gente está muito cansado, o que acontece? Dá uma roncada, não é? Normal. E eu fico imaginando Jesus na polpa do mar, na polpa do barco. E todo mundo sabe, eu não sei quantos já conhecem barco, a polpa do barco ninguém fica. Ninguém fica. E ali ele senta, deita e dorme na polpa do... Não, é na frente, a onda bate, as coisas vêm, é tudo ali que acontece. Já repararam ou não? E Jesus vai descansar onde? E diz que era final da tarde, ele vai indo e vai atravessando, e outros barquinhos começam a seguir. E quando ele começa a seguir, o que acontece, meus irmãos? Uma grande tempestade, uma tempestade tão grande, que se escurece de uma maneira que os discípulos dizem. E aí, parábola de Jesus, capítulo 35, vocês podem acompanhar essa história. Diz que se escurece de tal maneira que os grandes capitães, porque ali não tinha um, tinha vários dentro do barco, começam a tremer e a perguntar: será que vamos viver? Diz que as ondas batiam e cobriam o barco, e Jesus estava onde? Ô Senhor, por que você está dormindo? E eles lembraram, eles tinham até se esquecido que Jesus estava lá por causa da tempestade, eles tentando resolver, os outros barcos vindo, e os raios que cortavam o céu, eram raios enviados por Satanás para destruir a vida daqueles homens e de Jesus. E Jesus estava como?
Eles começam a clamar, lembrar de Jesus. Vamos chamar Jesus. Jesus, levanta. Vamos, é agora. Vamos levantar, é agora, vamos. Eu preciso que você levante. E Jesus está o quê? Dormindo. Pela segunda vez, o que acontece? Acorda, Jesus, a gente vai morrer. E Jesus está como? Até que mais um raio corta o céu. Ele levanta, olha para os homens. E os homens estão como? Vamos abrir uma aspa aqui. Quantas vezes a gente pergunta, Senhor, o Senhor está acordado, Pai? O Senhor não está me ouvindo? Senhor, está difícil. Eu não estou aguentando mais, Pai. Acorda, Senhor! Eu preciso de você! Você não está me entendendo? Sem você eu não consigo viver! Acorda! Quando você está em completo desespero e você acha que o Senhor não está te ouvindo, Ele olha para você e diz: por que te apavora? Por que está com medo? Quem é esse homem? O pessoal fala que até o mar e o vento. Os discípulos tinham acabado de ver esse milagre. Quando viram o endemoniado, o que aconteceu? Saíram o quê? Correndo. Diz que o céu se abre e as estrelas iluminam o céu. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando. O Senhor Jesus, Ele olha para você e diz: olha para o céu, que as estrelas vão brilhar para você. Ricardo, por que você está contando a história antes? E o endemoniado? O endemoniado. Ele não via a luz há anos. Ele não enxergava mais nada. E por ele não enxergar mais nada, ele não percebia. Quem estava na sua frente? Ele se cortava com cacos. As cadeias não prendiam mais. Os grilhões que estavam ali amarrados e estavam batendo no seu corpo. Os seus cabelos todos embaraçados. Por quê? Como está a sua vida? O que você tem enxergado? O que você tem visto? O que tem te afastado de Deus? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Prestem atenção agora. Todo o vilarejo não reconhecem que é Jesus, o Messias, o grande e poderoso. Mas os demônios reconhecem Jesus de bate pronto. E eles fazem o quê? Eles se ajoelham perante Jesus e falam: Senhor, tenha piedade de mim, eu não fiz nada contra você. Se os demônios que estão à sua volta te cercam, te atrapalham, te destroem, eles têm medo do Senhor, por que você vai temer, meu irmão? Ele é quem te guia, Ele é quem te ilumina, porque Ele é a luz do mundo. Diz que aquele homem foi e pregou para todo lugar: o Senhor me curou, o Senhor me salvou. É gostoso quando a gente ouve essas coisas. E é gostoso quando eu vejo pessoas caindo nas águas. E eu não vejo a hora de pessoas e pessoas. E de um pastor não aguentar mais derrubar a gente ali. Vai chegar esse dia, amém? Aquele homem começa a pregar. Aqueles homens começam a pregar. E sabe o que acontece? Acontece algo extraordinário. Quando Jesus volta naquela cidade que ele tinha sido expulso, quando percebem que o barco de Jesus estava chegando, as pessoas trouxeram todos doentes, enfermos. Na região de Decápolis, 2 homens pregaram o que Jesus não conseguiu
Mas quando ele chegou, reconheceram que era Jesus. Das trevas à luz. Entramos no carro, eu e meu amigo. Nós estávamos sentados e ele falou: Ricardo, eu já não tenho mais solução. Deus não me ama, Deus não tem o que fazer comigo. A gente chama ele de Ney. Eu posso falar porque ele permitiu contar a história dele. E meus irmãos, eu confesso para vocês que foi uma das sensações mais terríveis e mais maravilhosas que eu senti na minha vida. Ele falou que usava a Bíblia, como eu disse, para cheirar, para fumar. Ele rasgava. Tinha fugido da polícia algumas vezes. E ele ia se batizar no dia 7/7/2007. Não sei quantos lembram desse grande batismo que houve. Dia 7/7/2007. Ele chegou lá, era um sábado antes. E quando eu chego, eu fico do lado dele, ele sentado no meu carro. Eu falei: eu tenho um amigo que está lá na igreja, que ele passou pela mesma situação. O Tiago, a gente chama Tiago Negão. Um irmãozão, ele tinha passado e entrado no fundo do poço e conseguiu sair. Eu vou chamar ele. Bati na porta dele, o pai dele atende o telefone. Falei: Josué, não precisa descer, só pede para o Tiago descer, confia em mim. Ele falou: confia, ele vai sair com você, vai. Pede para ele descer. Desceu, entrou no carro e começou a história. E ele começou a falar todas as coisas erradas que ele fez. E ele olhou para mim e falou assim: eu não tenho solução mais, o Senhor não vai me perdoar. Isso é coisa que o inimigo coloca na sua cabeça. Você não tem solução. Você tem solução se um endemoniado, possesso, cheio de pessoas, se as trevas estavam ali, pronto para destruir o seu barco. Meu amigo, tem solução, porque o Senhor está no barco. Meu amigo, o Senhor também está na terra. E Ele está do seu lado agora. A única coisa que a gente conseguiu falar para ele é o seguinte: meu amigo, depois de praticamente 3 horas de batalha dentro do carro, eu falei: você vai ter que orar. Ele falou: ora. Eu falei: se você quiser chorar, você chora. Ele falou: eu não vou chorar, meu amigo. Desde os meus 11 anos de idade, desde quando meu pai saiu de casa, eu nunca mais chorei. Olha a sequela lá atrás. Ele olha para o lado. E eu falei: ora. Eu coloquei uma música no carro, ali para tocar, para tentar preparar o clima. Ele tinha acabado de cheirar muito, meus irmãos. E eu ouvi, eu tinha ouvido, muitas vezes ouvi a palavra clame ao Senhor, e eu não entendi o que era clamar ao Senhor. Até o dia que eu vi dentro do meu carro. Eu estava aqui, ele do meu lado, e o Tiago atrás. Quando de repente eu falei: eu vou pedir para você orar. E ele orou. Só que a oração dele foi mais ou menos assim, para vocês entenderem. Eu lembro algumas palavras, não lembro tudo, mas algumas para mim não perderam. Até hoje ela está na minha memória. E ele começou assim: Senhor Jesus, querido Pai. É desse jeito, meus irmãos, vocês não estão entendendo. É dentro do carro, desse jeito. Querido Pai, eu sei que o Senhor está me ouvindo, mas eu não mereço que o Senhor me escute. Eu não mereço que o Senhor escute a minha oração, mas por favor, me aceite. E ele continuou clamando, e era cada vez mais alto: Pai, me escuta, por favor, Pai, tenha piedade de mim, eu preciso de você. Até que em certo momento da sua oração, ele fala assim: Pai, tenha piedade de mim, porque eu preciso, Pai. E meus irmãos, eu tento segurar, porque o que eu senti dentro do carro foi um arrepio da ponta do pé até a cabeça, como se parecesse que o Senhor Jesus estava dentro do meu carro. Enquanto nós estávamos ali, ele começa a falar assim: Pai, eu estou sentindo. E ele começa a chorar. E ele falou que estava sentindo a presença de Deus depois de muito tempo.
Ele falou: Senhor, eu acredito que o Senhor pode me perdoar. Eu acredito que o Senhor pode me alcançar. Então, Pai, me perdoa, Pai. Nesse momento, eu confesso para vocês que eu já estava arrepiado. Eu abri o olho porque ele começou a chorar e suas lágrimas se misturaram com clamor. Senhor, tenha piedade, me perdoa, Pai. Eu pequei muitas vezes, mas tenha piedade. E na hora que eu abri o olho, o Tiago abriu o olho igual eu. Nós olhamos, fechamos os olhos de novo. Era como se sentisse a mão do Senhor conosco. Ele abre o olho e fala: obrigado, porque eu alcancei o perdão de Deus. Porque os hinos que estava tocando, eu ouvia. Eu falei: que hino? Os hinos. Que hino? Os hinos, pode vir aí. Enquanto eu estava orando, tocou Vem para Jesus. Eu falei: vem para Jesus, não está tocando nada. Não, tocou enquanto eu estava orando, pode voltar. Eu voltei 2 músicas. Enquanto ele estava, vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus. E aí, na hora que eu estava clamando, na segunda música, estava falando: com braços bem abertos, eu estou a te esperar. Eu voltei as 2 músicas, que o CD estava no 0. Enquanto o CD estava no 0, as 2 músicas estavam tocando ao ouvido dele. Ele falou: eu preciso falar com o pastor para ver se ele me perdoa. Eu falei: você já está perdoado. A gente vai lá falar com o pastor para ver se ele aceita o seu batismo. A gente vai contar a sua história. Ele contou a história. E ele, dia 7/7/2007, foi a última vez que ele se batizou. Se tornou ancião da igreja e líder dos gravadores. Você acha que nas trevas pode haver luz? O Senhor quer transformar a sua vida em alegria hoje. Eu quero que você se alegre. Esquece tudo que você está passando agora. E fala: Senhor, eu confio no Senhor, porque o Senhor é aquele que traz vida, traz luz. Neste momento, Ele vai trazer luz à sua vida, se você permitir que Ele entre no seu coração. Que Deus abençoe vocês. Bendirei pra sempre.
Vamos nos levantar? Você acredita que o socorro vem do Senhor? Você acredita que a sua casa pode ter paz, pode ter luz? Nós vamos orar, diferente dessa vez. Eu vou orar aqui e vocês vão orar aí. Você vai falar assim: Senhor, Papai do céu, estou aqui, não importa a dificuldade que você está passando, você sabe. Você vai falar: Senhor, por favor, tenha piedade de mim. Traga luz para a minha vida. Vamos orar? Querido Papai do céu, aqui estão os seus filhos, aqui está quem você ama, aqui estão as pessoas que cada um tem vivido por situações diferentes. Alguns estão muito alegres hoje, alguns estão com o coração apertado, outros estão preocupados com as contas, outros estão preocupados com a sua condição conjugal. Eu não sei, Senhor, o Senhor sabe, ou até com a vida espiritual, Pai. O Senhor conhece tudo, o Senhor sabe tudo. Então, querido Papai do céu, agora, Senhor, eu lhe suplico que o Senhor seja o nosso socorro, Pai. Que o Senhor possa nos carregar no colo se for necessário. Tenha piedade de nós, Senhor. Essa semana que é desconhecida, que o Senhor possa ir à nossa frente, livrando todo o mal. Pai, que as tempestades que nos cercam possam ir embora através da luz que brilha de Ti. Querido Pai, abençoe os jovens dessa igreja, abençoe os casais dessa igreja, abençoe a liderança dessa igreja, abençoe o pastor dessa igreja, Pai, para que nós possamos ser luz aonde nós formos através de Ti, Pai. Que cada dia mais nós possamos confiar em Ti, aprender a amar a Ti e viver de Ti. Querido Pai, assim como o pastor falou para o Ney, esquecendo as coisas que para trás ficam, siga olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Que nossa vida seja assim todos os dias, em nome de Jesus. Amém.